Estou aqui hoje aí para você que está acompanhando no YouTube, no Instagram, no Facebook e afins. Estou aqui hoje inaugurando aí um canal aqui, uma parte do nosso do trabalho aqui no YouTube, principalmente, com o Rodrigo Arbex, inaugurando aí o programa aí, digamos assim, o bloco, algo especial que eu tenho preparado para vocês, que é o bate-papo com o especialista, né? Vou pedir logo mais para o Rodrigo se apresentar, falar aí um pouquinho sobre a atividade de trabalho dele, há quanto tempo que ele está aí na área da comunicação, do marketing, como que foi aí a trajetória dele nesse momento, e um bate-papo mesmo aí, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe sua dúvida também, para que posteriormente a gente possa estar conversando, estar compartilhando mais conteúdo com você de qualidade. Sem mais delongas, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Thalita, eu sou administradora por formação, administradora de empresas, tenho MBA em gerenciamento de projetos pela PUC Minas e tenho MBA também em comunicação e marketing, mídias digitais, aqui na Estácio de Sá, Juiz de Fora, onde tem o ilustríssimo meu coordenador de comunicação e marketing da pós em mídias digitais aqui com a gente hoje. Então, Rodrigo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, o que você faz, qual que é a sua profissão, e depois a gente vai conversando aí sobre alguns pontos que eu queria extrair aí de você, o seu conhecimento, toda a sua expertise aí de mercado. Beleza, Thalita, obrigado pelo convite, né? Fico honrado em participar aí do seu canal, enfim, do seu projeto, e meio que dando esse pontapé inicial. E é um bate-papo mesmo, a nossa ideia, né? Por mais que o tópico seja bate-papo com especialista, eu acho que todos nós, né, nos especializamos e vamos conjuntamente construindo esse saber. Então, estamos no papo no mesmo nível, no mesmo patamar aí. Então, vou me apresentar aí. Meu nome é Rodrigo Arbex, conforme você disse, né? Sou publicitário por formação, depois enveredei para especialização em comunicação empresarial, marketing, fiz mestrado na área de comunicação também, voltada para a questão de tecnologias, certo? E aí, dentro dessa perspectiva, né, eu já trabalhei em algumas agências, já tive a minha própria agência, né, que depois foi dissolvida porque meu sócio foi para fora do país, e aí eu fui enveredando para a área acadêmica, que é a qual eu atuo, né, de maneira mais efetiva hoje, né. Eu já leciono nas faculdades, centros universitários, etc., há cerca de 10 anos, tá? E trabalho também com alguns projetos em paralelo, né? Faço alguns projetos de consultoria na área de comunicação e marketing, né? Então, de maneira resumida, é isso, né? E coordeno, né, essa especialização que você citou, né, de comunicação, MBA em comunicação e marketing digitais da Estácio, né? Mas também leciono no SESC, agora a Uniacademia, já lecionei na UFJF e também na antiga Fax, agora o Nixon, e é por aí. E estamos juntos aí, aprendendo, construindo, fazendo essa troca. Então, Rodrigo, agora eu queria saber de você, né, um pouquinho da sua expertise, do que você entende aí como a comunicação e marketing acontece, e o que você sempre está aí estudando, seja lecionando, seja como profissional também, porque a gente viu aí, devido à pandemia, um grande aumento, né, da produção de serviços, né, muitas pessoas, infelizmente, até sem a vontade própria, mas estão aí em casa, estão afastadas do trabalho, ou infelizmente perderam os seus trabalhos, e aí estão aí se virando, digamos assim, né, empreendendo, fazendo um lanche para vender, fazendo marmita, fazendo qualquer que seja um serviço aí para conseguir se sustentar nesse momento. E o que eu acho muito interessante aí na questão da comunicação, do marketing, a gente trabalha o ciclo de vida do produto, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós aí sobre o ciclo de vida do produto, o que você traz aí sobre a sua experiência nesse assunto. Então, vamos lá, perfeito, Thalita. Se me permite, então, eu vou fazer uma volta, contextualizar, pontuar dentro dessa nossa atual situação e vou enveredando por esses temas, e aí qualquer dúvida que você tiver, e os colegas também, né, que assistiram depois tiverem, estou à disposição sempre. Então, vamos lá, né? Eu acho que entender as premissas do marketing, da comunicação, dos negócios, né,
claro que requer estudo, requer prática, requer isso tudo que você falou, e a gente, né, sabe muito bem disso, mas parte muito do senso comum da nossa vida, das nossas coisas, né? Então, acho que é bom, interessante sempre pensar naquele, até um clichê, né? Que numa ameaça, num problema, a gente sempre surgem novas portas, novas oportunidades. Então, em termos mercadológicos, eu acho que essa questão da pandemia é um pouco disso, sabe? Claro, a pandemia em si, o corona em si, é algo horroroso, algo, né, sem precedentes, é algo que realmente está abalando a gente em todos os sentidos, negócios, enfim, econômicos, familiares, emocionais, psicológicos, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, conforme você até colocou na sua pergunta, é uma forma da pessoa, poxa, já que as coisas estão fechadas, já que as pessoas estão precisando de encomendar as coisas, etc., as pessoas estão fazendo, conforme você mesma, né, pontuou, essa questão, às vezes, um talento que ela tem de fazer uma comida, de fazer uma arte, faz em casa, faz esse delivery, etc. Então, acho que sobre essa perspectiva, essa ideia de um empreendimento que, mesmo que ainda embrionário, é interessante a gente falar um pouco de comunicação e marketing. Então, vamos lá, né? Eu gosto sempre de diferenciar o que é comunicação, o que é marketing, o que é publicidade, de maneira bem rápida, né, para ser bem dinâmico. O marketing, né, ele é oriundo da administração, conforme você mesma é administradora, sabe? Então, é a palavra do inglês que vem de mercado, e ING é aquela ideia de continuidade. Então, é você utilizar, gerenciar esse processo de mercado que basicamente identifica necessidades, né, e atende demandas, né? Então a pessoa tem necessidade de comer, então eu vou fazer uma comida, e como que eu vou oferecer isso, né? Que aí entra a ideia dos 4 P's, né? Que é qual que é o meu produto, qual que é o meu serviço, né? Todas as configurações, etc. O preço, né? Qual que é o preço que eu vou colocar, visualizando o mercado, meu público-alvo, né? A questão da própria praça, né? Que é o canal de distribuição, onde que eu posso levar. Quando a gente fala nessa situação atual, é o delivery, né? Às vezes eu posso fazer uma parceria com o motoboy, ou às vezes eu mesmo vou entregando a comida que eu faço. Tem um conhecido meu que tinha uma loja, ele fechou, ele continuou com a produção dele, e ele fala, olha, essa rota do bairro que eu moro até o bairro X e Y eu consigo fazer. Então, assim, a praça dele ficou aquele local, né? Sim. Pensando assim, né, pegando exemplos mais próximos da gente, né? E a questão da promoção, que é tudo que eu faço para divulgar, promover o meu produto, o meu serviço. Aí entra publicidade e propaganda, né? Aí entra comunicação nas suas diversas facetas, aí entra desconto, né? Aí entra eventos, enfim, uma série de coisas, né? Ações de redes sociais e etc. Então, resumindo, né, que esse ponto que eu pedi permissão para fazer. Então, quando a gente fala o lugar da comunicação / publicidade dentro do marketing, é isso, né? É de promover esse produto, esse serviço que eu faço, que eu produzo, que eu vendo, etc. Né? Então, voltando ao seu ponto, né? Mas só que tudo, né, tem um ciclo de vida. Nós temos nosso ciclo de vida. Nós nascemos, crescemos, chegamos a um ponto de maturidade e declinamos até a nossa morte, né? E o produto ou serviço não é diferente, né? E ele sofre a ação de diversas coisas, sobretudo desse ambiente externo que para a gente, né, no linguajar mais técnico, nós chamamos de macroambiente, que é tudo aquilo que acontece no nosso ambiente maior que fogem da nossa alçada, das nossas mãos. Então, por exemplo, você não consegue prever um corona da vida, né? Ele veio e a gente teve que readaptar. A gente mexe nesses 4 P's que eu falei agora, basicamente, há pouco. Mexemos no microambiente, que é onde a gente pode. Olha, eu não posso acabar com o corona, infelizmente, mas eu posso, né, em função desse abalo econômico provido pelo corona, eu posso fechar minha loja e posso produzir em casa, né? Então, né? Justamente. Ou, às vezes, eu tinha uma ideia de empreender, não empreendi, e agora que seria, agora já era, não, agora pode ser a oportunidade, né? De eu fazer, já que todo mundo está fazendo em casa, etc, né?
Aí Sim. entra outros termos, né, com a própria análise SWOT, que você também muito bem fala dela, que é aquela ideia, Sim. né, que... Só pegar um gancho aqui, Rodrigo, tem vídeo claro. no canal também sobre análise SWOT, se você ainda não viu, corre lá, tem vídeo que é uma análise SWOT, para você aprender mais também sobre o assunto. Só um gancho. Perfeito, então foi melhor ainda, né, porque aí essa questão a gente vai uma coisa meio que multidisciplinar, mas enfim, Isso, justamente. Então não vou nem prolongar com relação à análise SWOT, mas só para ilustrar aqui, né, aquela ideia que traduzindo para português a sigla é FOFA, fofa, né? Forças Sim. e fraquezas, que aquilo é inerente a mim, ao meu próprio negócio. Olha, eu consigo produzir, eu faço um bom artesanato, eu faço uma comida gostosa, etc. São minhas forças. Fraqueza, olha, mas eu faço isso meio devagar, etc. Dando um exemplo pontual, né? E oportunidades e ameaças é desse macroambiente, desse ambiente externo, ou seja, essa oportunidade, às vezes como as lojas estão fechadas, as pessoas não estão podendo viver a sua vida normalmente, então às vezes vão precisar de uma comida em casa, alguma coisa nesse sentido, então eu posso aproveitar desse ponto, né? E, enfim, e aí eu acho que a gente está num momento, né, de aposta, né? É um momento difícil, volto a dizer, mas é um momento que a gente pode apostar no nosso talento, aproveitar Sim. esse tempo em casa, que para muitos não é ocioso, né? Porque o home office não necessariamente, às vezes até o contrário, ele dá mais trabalho. Trabalha muito mais, sim. Né? Eu acho que é um pouco disso, mas assim, mas é um momento que a gente tem, né, repensado, refletido e às vezes colocado a mão na massa, já que a gente está num ambiente que a gente se sente minimamente confortável, que é a nossa casa, né? Sim. Então acho que isso pode lapidar, pode gerar insights, possibilidades, etc. Então voltando ao ciclo de vida de produto. Sim. Então todo produto ou serviço, né, e aí atrelado às suas respectivas marcas, né, ela tem um ciclo de vida, né? Conforme havia falado há pouco, igual a gente, né? A gente nasce, né? Amadurece, cresce, enfim, e morre. E esse ciclo de vida, basicamente, ele compreende alguns pesquisadores colocam uma quinta posição desse ciclo de vida. Primeiro é a introdução, né? O começo de tudo. Então, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, etc. Depois eu vou voltar com um exemplo já com o combo desse exemplo. Legal. Então a introdução é o início mesmo, né, da vida desse produto, desse novo produto ou serviço. O crescimento é aquela fase... Perdão, assim, só para te cortar um pouquinho, mas assim, seria a inserção dele no mercado, seria quando lança. Perfeito. Quando lança, né? Sim, algo novo, né? Beleza, quando a gente fala algo novo, Thalita, e nossos, né, as pessoas que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar, enfim... Não é algo necessariamente inédito, né? Mas é novo. Então, vamos supor, se eu faço um hambúrguer do Rodrigo, hambúrguer é uma coisa que existe há séculos, né, entre aspas, né? Sim. Mas o hambúrguer do Rodrigo, ele é novo. Então, ele está introduzido com todas as suas particularidades, peculiaridades, etc. Então, ele está inserido aí no mercado agora, conforme você falou. Perfeito. Sim. Crescimento é quando aquilo já, né, já tem uma projeção, já tem uma inserção no mercado, então, conforme o nome já disse, ele já vai crescendo, já vai abarcando mais clientes, etc. Né? Sim. Uhum. Na maturidade, a gente entende que aquele ponto, que aquele produto ou serviço, ele já está estabilizado, ou seja, o meu público majoritariamente ele já consome, já conhece. Claro que sempre vai ter pessoas que não vão conhecer ou que não vão querer, etc. Mas, basicamente, ele já está estável, né? E depois eu vou amarrar com alguns pontos de marketing, de publicidade. Legal. E aí, existe o ponto chamado declínio, e antes dele, aquele ponto que eu falei que alguns colocam, que é o ponto de saturação, que é quando aquilo, né, sofre um baque, e ali é um divisor de águas entre maturidade e o próprio declínio, que é quando aquilo vai caindo, aquilo vai se apagando e acabando, por assim dizer, tá? Sim. A gente pode usar até como exemplo, talvez, Rodrigo, você até me corrija se eu estiver errada, né? A respeito de o quê? DVD, CDs, né? Perfeito. Tudo isso, assim, seria aquele ponto da saturação onde que foi pro declínio, assim, infelizmente, né? Teve o seu fim para a chegada de novas mídias, assim, seria mais ou menos isso. Perfeito, é isso mesmo, e assim, se a gente for pegar, antes de voltar a esse ponto seu,
Se a gente for pegar o tal do hambúrguer do Rodrigo que a gente falou agora, é claro que ele tem toda a sua particularidade, né? E às vezes, vamos supor, que se ele era muito gorduroso, vamos pôr assim, às vezes com essa tendência que a gente está tendo da alimentação, mesmo em alimentos que não são já naturalmente saudáveis, mas às vezes essa questão entra em voga, né, de ter uma coisa com menos gordura, saudável, etc. Sim. Então ele pode sofrer o declínio, né? Mas pegando esse exemplo seu é muito bom, né? Um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo. Sim. E aí volta ao termo que eu falei de tendências, macroambiente, etc. O próprio tempo, a tecnologia, as variações sociais, etc., já forçam, né, essa diminuição, né, essa aceleração do ciclo de vida do produto. Né? Você falou bem, né? A mídia física, a gente estava acostumado. Se a gente for pensar na questão audiovisual, etc., a gente tinha lá a fita cassete, né? A VHS, depois a gente teve outra tecnologia, tudo marketing, né? Veja, concebe produto, adapta produtos, etc., né? E isso com que a tecnologia a gente vai coisando. Então, assim, essas tecnologias, elas tiveram sua introdução, o crescimento, né? Aí, locadoras, divulgação, gravadores de VHS, etc., etc., de repente, né, o ponto de saturação e o declínio. Aí vieram outros discos, como CDs, né, e aí DVDs, Blu-ray, e hoje em dia, conforme você falou, a ideia do streaming, né? Sim. E aí esse streaming ele só é possível porque existe uma oportunidade de mercado, voltando à FOFA, que é essa questão, né, de tecnologias que conseguem prover esse link direto, essa questão da internet mais rápida e etc. Né? E ele meio que força esse ciclo de vida terminar desses produtos que a gente falou há pouco, né, que você bem ilustrou, DVD e etc., e traz um outro produto ou serviço que é o streaming. Né? E a gente concebe streaming dessa forma, só para ilustrar streaming, a gente tem um exemplo Netflix da vida, né? As próprias lives, né, que a gente acompanha em redes sociais, é tudo serviço de streaming. Sim. E aí pode ser que num futuro próximo, não tão próximo, a gente tenha uma outra tecnologia, que sobreponha isso e a gente restarta esse ciclo de vida de produto. Né? Sim, né? Sim, querendo ou não, mas existe aí todo um marketing também voltado para o vintage, né? Existe, com certeza. Aí eu vejo que alguns famosos agora no início de 2020 começaram também a postar fotos, né? Tirando foto naquelas câmerazinhas que sai na hora a foto, sabe? Aquilo é muito antigo. Então, assim, aí renovou, né, a cara dela, colocou uma cara toda moderninha, distribuiu aí para os famosos, influenciadores e tal, e tá todo mundo no Instagram, que é algo super digital, super tecnológico e super da vez, com aquela maquininha que tira a foto, revela a foto na hora. Então, assim, o marketing, ele consegue isso, né? Ele tem esse poder, entre aspas, aí, né? De trabalhar, assim, de voltar as coisas. De reciclar as coisas, entre aspas. Isso, reciclar as coisas. Muito interessante. Não, e perfeito. Esse exemplo que você tocou, Thalita, eu acho que é bem ilustrativo, que a gente sempre pensa o seguinte, né? O ciclo de vida de produto. Então, vamos supor, né? A gente está falando de pequenos negócios, está falando de senso comum, etc., mas se a gente trabalha em grandes empresas, ou imagina grandes empresas como exemplo, né? E voltando àquela premissa que eu falei lá atrás, que o marketing é um processo de gestão, e ele identifica demandas e trabalha produtos e serviços em cima dessas demandas, né? Se há uma onda vintage ou retrô, né? Ou de remaster, remake, desses termos que a gente vê por aí hoje, se há uma nostalgia com relação a isso, né? Opa, há uma demanda. Se há uma demanda, o marketing pode criar ou reciclar, entre aspas, um produto e fazer esse restart desse ciclo de vida de produto, né? Então, por isso que é um papel de gerência, mas um papel de feeling também, né? Pesquisa e etc, né? E a gente costuma dizer o seguinte, né? Um produto em si, quando ele está no final do ciclo de vida dele, está naquele processo de declínio, basicamente ele tem duas opções, né? Ou a gente enterra ele, entre aspas, ou a gente dá essa nova possibilidade para ele. Ou pegar um mercado mais segmentado, mais de nicho, ou um mercado menor, né? Que você falou, mais vintage, algo nesse sentido.
ou dar um ressignificado àquilo. Tem coisa aí que, por exemplo, você pega o vinil, né? Às vezes não é mais usual nas casas, mas existem ainda novos aparelhos de vinil, Sim, ou para uma pessoa sim. mais saudosista, ou a pessoa que quer usar mais de enfeite, então ele ganha um ressignificado, ou para Sim. DJs que tem, né, que utiliza mais essa perspectiva, essa pegada mais retrô, e enfim, a gente tem diversos exemplos Muitos aí. Então, assim, sim. o que é legal a gente pensar aí, né? Que não existe uma fórmula mágica, né? Existem possibilidades, e a gente, sabendo um pouco de marketing, tendo feeling do negócio e nos colocando no local, vamos pôr assim, no lugar, melhor dizendo, de empreendedor ou de uma pessoa que quer fazer algo diferente, né? Esse diferente não precisa ser nada inovador, mas pode ser pegar uma ideia que está latente naquele momento, né? Então, assim, eu costumo dizer que todos nós somos, né, não tem aquele ditado de médico louco, todos temos um pouco? Acho que de médico louco e marqueteiros, né, entre aspas, né, todos assim, temos demais, um pouco. né? A nossa criatividade vai longe mesmo, com certeza. E é interessante você tocar nesse ponto, porque desde o início da pandemia, eu tenho trabalhado lá, principalmente no Instagram também, quem não me segue também, pode seguir lá no Instagram, @ThalitaBrazConsultoria. Se quiser também deixar algum comentário nesse vídeo, fique à vontade, pode deixar que a gente vai estar te respondendo. Mas desde o início da pandemia, eu tenho trabalhado muito essa questão de que a inovação, né? O que é inovação? Então, às vezes, não é simplesmente você criar algo que não existe, porque é muito difícil você criar algo que quase não impossível, existe. né? Quase impossível. Não vou falar que é impossível, né? Porque, né, por a isso gente não quase. sabe. Por isso quase. Mas, assim, é muito difícil criar algo novo hoje em dia. Então, às vezes, é pegar um produto que já existe, o seu produto ou serviço mesmo, que já existe, e renovar, adequar, né? O quanto as pessoas estão trabalhando com isso da pandemia, e os que não estão deveriam estar pensando em inovar no seu setor, porque as coisas não vão ser como era antes, né? Assim, digamos assim, as coisas estão mudando muito, então cada dia a gente precisa inovar um pouquinho no nosso negócio, com certeza. Isso que você falou é bem interessante, porque às vezes é um clichê também, mas eu acho que vale aqui. Às vezes a gente fica na nossa zona de conforto, né? Sim. Aí eu fiz assim a vida inteira, então vai ser assim, não. Exatamente. Né? A coisa rola. Então, assim, a gente vê muitos negócios, aí vamos pensar em negócios já consolidados de sucesso, de passo de geração para geração. Então, começa com um patriarca lá, uma matriarca, enfim, né? E, meu negócio é assim, mas eu só atendo assim, eu não trabalho online, não trabalho com delivery, por exemplo, e vou morrer com essa ideia. Enfim, numa situação como essa, né? Numa ameaça, ou seja, num ambiente externo dessa natureza. Totalmente desconhecido, né? E aí, né? Exatamente. Desconhecido, e assim, olha, se eu não posso sequer abrir por força de lei, né? Por força de qualquer outro aspecto, dado a questão da pandemia, eu posso fazer um delivery. Se eu não estou estruturado, ou se ao menos eu me abro para isso, fica muito complicado, ou para um e-commerce, etc. Né? É claro que a gente não está falando de mudar as características, o que no marketing a gente chama de posicionamento do negócio necessariamente, mas fazer pequenos ajustes, adaptações. Olha, beleza, eu quero manter vendendo tete a tete, etc. Beleza, mas nesse período de pandemia eu tenho duas opções, falando de maneira bem simples. Ou eu fecho as portas, né? Ou me banco e espero passar, pode demorar mais 6 meses, 1 ano ou 200 anos, entre aspas. Ou eu me adequo, olha, pelo menos nesse período eu faço isso. Então, assim, é aquela ideia de oportunidade, é aquela ideia de que a gente está falando, né? E na análise SWOT, que o pessoal pode acompanhar no vídeo que você postou, né? Que você mesma salientou aí. O que é oportunidade para um ou em algum momento pode ser ameaça para o outro e vice-versa. Então, assim, a galera que trabalha, eu conheço muita gente que faz pizza, vamos supor, né? Na área gastronômica aí. E às vezes, poxa, mas meu local é pequenininho, eu não consigo, né, atender, infelizmente eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel no espaço grande para receber as pessoas, então infelizmente só fico no delivery e tal. E agora na pandemia, essa pessoa está rindo à toa, né, porque não é mais infelizmente. Então assim, ele continua com aquele gasto pequeno, entre aspas, sobretudo de locação e tudo mais. E está na crista da onda, como a gente diria aí, né? Ele está ali aproveitando
E aí a questão das parcerias é muito importante, né? Você que trabalha com a questão de plano de negócio, aí tem a ideia do Canvas, etc. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque, obviamente, que você fala sobre isso, não, e também para não fugir do foco. Então, mas aí o cara tem um parceiro, às vezes o próprio, se ele tem uma parceria lá com o Motoboy ou com esses aplicativos de entrega, ou, né, isso tudo faz com que a coisa gire, né, e a pessoa que produz muito, que é focada na produção e vende também, mas agora no período que ela está com venda escassa, mas ela pode continuar produzindo, ou às vezes até aumentar a sua produção e reforçar essas parcerias. Então, assim, é um mundo de possibilidades, né? E assim, se fica aí, ô Thalita, né? Acho que para amarrar esses tópicos que a gente pontuou aí, se fica aí um alento ou fica um lado positivo, né? Como tudo na vida, a gente tem que extrair algo positivo. Com certeza. Situação de penúria que a gente está vivendo, né? Emocional, de incerteza, né? De, enfim, tanto econômica quanto social e etc., e sanitária, né? Questão de saúde, fica essa questão, né? Que a gente sempre consegue... o ser humano, ele é adaptável, sempre consegue, sobretudo na área de marketing, etc., se adaptar, trazer novas possibilidades, enfim, refletir. Aí, quando a gente fala de refletir, vale para a vida como um todo e, sobretudo, nos negócios, né? Então, assim, fica uma dica para as pessoas, assim, acompanharem, se reciclarem, estudarem, né, mais, ou os que já estudam bastante, às vezes tirar o pé do freio, colocar o pé no freio, tirar o pé do acelerador, melhor dizendo, e colocar, sair um pouco da teoria para a prática, ou seja, né, equilibrar essas nossas ações, né, sobretudo na área de marketing. Eu acho que tem muito conteúdo aí, né, e se a gente fala de ciclo de vida de produto aí, essa ideia como o streaming só está crescendo, e né, os canais, né, a exemplo do seu e tudo mais, a gente está sempre tendo mais e melhor, né, conteúdo e possibilidade de chegar a esse conteúdo. Por que não aproveitar esse tempo, né, de reclusão para ter essa imersão nesse aspecto, né? Acho que é por aí. Eu também acho, concordo plenamente, viu? Então, perfeito. E assim, eu acho assim, né, basicamente esses termos assim. Eu acho assim, né? Eu costumo dizer que eu falo bastante, né? E eu acho que quando eu estou com uma parceria bacana aí, né? Não, fica à vontade. É sempre bom. Mas, assim, em suma, são os pontos que eu queria dirigir ao seu público, Thalita, né? Sim. E, assim, eu acho que é muita informação, às vezes, com pouco espaço de tempo. Mas eu acho que o propósito aqui, e aí me corrija se eu estiver errado e me complemente, era justamente colocar, assim, de uma maneira bem pontual mesmo, sem não encher a cabeça, né, de quem assiste, né, da audiência, das possibilidades, né, de negócios, possibilidades da gente refletir sobre os negócios, né, não pensar que tudo está perdido, né, pensar que as boas ideias devem ser colocadas em prática agora, ou quem é mais da prática e tem pouca ideia pode se aprofundar nos estudos, fazer esse que a gente chama dentro do marketing de benchmarking, né? Que é visualizar as boas práticas, o que está rolando lá fora, para ver o que pode ser utilizado no nosso negócio, ou fazer um próprio rascunhozinho. Olha, será que o meu produto e serviço ele está em que fase desse ciclo de vida do produto? Ou seja, será que eu tenho, entre as lenha para queimar? Ou você acha que eu tenho que me reciclar? Ou eu tenho que enveredar para algo novo? Enfim, né? E esse ambiente externo da pandemia, né? O que ele afetou no meu negócio, mas o que eu posso tirar de lição? O que eu posso fazer para melhorar? Enfim, né? Eu acho que é bem por aí, né? Exatamente, Rodrigo. Eu acho que é o recado, assim, inicial que eu gostaria de dar e que eu espero ter atendido a sua questão ali inicial, né, que era mais abrangente, e eu pedi essa licença para abarcar outros temas, né? Enfim, esse eu acho que é um panorama geral dessa compreensão. E é claro, Thalita, e me coloco à disposição como sempre, né?
que você é uma parceira aí, né? Para o pessoal que não sabe, a gente, né? Com certeza. Se Né? conheceu nessa vida acadêmica, etc., Sim, de longa sim. data, e eu acho que o seu conteúdo é muito bom, a sua diretriz Obrigada, é muito viu? boa, né? Valeu. E aí é isso, eu me coloco à disposição para que, às vezes, se necessário for, mais vídeos, para a gente entrar em específico em um tópico e a gente se aprofundar Sim, sim. e se direcionar, salientar específico esse tópico. As perguntas que vierem, né, para o seu canal, também estou à disposição para tirar essas dúvidas, né? Show de Você bola. mesma, com a sua expertise, pode responder, e qualquer dúvida... Sim, com certeza. Eu conto com a sua ajuda, né, também, com certeza. Eu estou aqui para... Então, isso. Eu gostaria mesmo de agradecer, né, o seu convite. É sempre bom bater um papo sobre esse tema. E se tiver mais uma pergunta, alguma questão, algum complemento, Thalita, fica à vontade. Não, sim, eu acho assim... à disposição aqui fora para você. Não, com certeza. Eu acho assim que foi excelente, assim, o nosso bate-papo foi excelente mesmo. Obrigada pela sua participação aí, colaboração aqui no canal do YouTube, né? Vou disponibilizar também no Facebook, no Instagram. A intenção é realmente essa, assim, trazer um pouquinho assim da parte teórica, assim, da parte de conceito ali, principalmente falando do ciclo de vida do produto, no sentido de que nesse momento onde muitas pessoas estão realmente empreendendo, estão procurando ali se virar, trazer alguma renda para o seu sustento, para casa, entender um pouquinho ali do ciclo de vida de um produto. E o que você falou é exatamente essa ideia. Se foi muito assertivo. Assim, a ideia realmente desse bate-papo era para que quem já está nessa fase aí de empreender e tudo, tentar identificar qual fase que ela está do produto dela, porque é muito interessante, porque às vezes o dono da empresa, ele não se atenta de que existe sim um ciclo de produto, assim como você muito bem explicou que nós também temos um ciclo de vida, o produto também, nosso produto também, nosso serviço também. Então, às vezes, onde ele acha ali que ele está bombando, está abafando, não vou mudar nada, não vou inovar em nada, porque eu estou muito bem, ele pode estar ali no nível de maturidade, caminhando para uma saturação e deixar para lá. Não vou implementar essa tecnologia aqui não, porque eu estou bem na fita, né? Digamos assim, não vou fazer isso agora não, deixa para o ano que vem. Então, assim, o que eu queria realmente trazer nesse bate-papo era exatamente isso, trazer ali à luz o que é o ciclo de vida de um produto, de um serviço, para que a gente possa conseguir identificar onde que o nosso produto e serviço está. Então, assim, muito obrigada mesmo. Com certeza, a gente tem muito para falar, né, Rodrigo? A gente fala bem, a gente tem muito assunto, muito conteúdo. Que bom, fico muito feliz pela sua presença aqui. Saiba que você é o primeiro ilustríssimo aqui no meu canal. Muito obrigada pela sua participação, tá vendo? Parceiro aí, com certeza, de longa data. E, assim, temos muito conteúdo para a gente partilhar. E vamos organizar um outro bate-papo, sim, com certeza. E eu quero te agradecer mais uma vez e só pontuar uma questão aqui que eu acho que ficou faltando, mas não, a ideia não é esticar o nosso papo, mas sim pontuar, às vezes até deixando gancho para um outro papo. Primeiro, mais uma vez, ressaltando a felicidade que eu fico, né, pelo convite, e por ser o primeiro, enfim, né? E bem legal esse papo. Mas aí, voltando, né, essa questão dessa análise fica também... Porque às vezes a gente vê muita teoria e às vezes muita de maneira abrupta, a pessoa, nossa, mas é muito complexo. Não, é questão de exercitar, refletir, né? Então acho que fica o convite para você aí que está nos assistindo a fazer essa reflexão. Olha, qual será, né, que está o meu produto, o meu serviço está em que fase? E será que ele está saturando em função desse macroambiente, ou seja, de alguma coisa externa, ou porque eu mesmo não quero mexer os pauzinhos internamente? Isso é um ponto. E aí, Thalita, se me permite, que ficou essa lacuna, uma coisa de reflexão da área da publicidade em específico, é o seguinte, né? Via de regra, é claro que a gente fala de regra, mas existem N exceções. Quando a gente introduz um produto no mercado, né, em termos de publicidade, seja qualquer mídia, qualquer plataforma, se a gente for pegar na sua área mais de redes sociais, mídia digital, a gente pensa que independente dessa plataforma, o conteúdo desse produto ou serviço que está sendo inserido, ele é basicamente informativo. Ou seja, né, já que ele está sendo introduzido, esse produto ou
ou esse serviço, quando a gente vai fazer uma publicidade, uma peça nesse sentido, é para falar, olha, o que ele é, o que ele faz, quais são as vantagens dele, né? Quais são as características. Por quê? Né? É questão óbvia. Já que ele está nascendo para o mercado, as pessoas têm que compreender a informação dele. Entender o que é aquilo, sim. O que é aquilo, até para entender o que é, se existe outro similar, se não existe, e se existe, por que o seu é diferente, etc. Né? Sim. Aí entra a ideia de posicionamento, que é um outro tópico. Sim. E aí, na fase de crescimento, basicamente, né, quando o seu produto está crescendo, ele já vai ser mais conhecido, e muitas das vezes, se ele for minimamente inovador, vão ter a concorrência colando com você, então deixa de ser informativo e passa a ser mais persuasivo, ou seja, eu vou falando do meu diferencial, reforçando por que o meu é melhor e etc. Né? Então, até a forma do conteúdo, de eu gerar esse conteúdo, né, uma publicidade para redes sociais, por exemplo, é diferente, né? É mais do convencimento e menos informativo, né? Dada essa característica do ciclo de vida do produto. Do ciclo de vida, sim. Perfeito. Já quando eu chego na maturidade, né, se eu parto do pressuposto que as pessoas já conhecem, pelo menos o meu público-alvo já conhece o meu produto, o meu serviço, é a ideia da manutenção, a ideia do lembrete, ou seja, eu existo, olha só, né? Então, uma forma de você reforçar que aquele seu produto está no mercado, revisitar aquelas características dele que são mais interessantes, etc. Né? Sim. E aí, naquela fase de saturação / declínio, né? E aí vai com aquela decisão. Se eu quero deixar escorrer, deixar, entre aspas, morrer, né? Eu posso usar essa fase para falar de um desconto, né, para falar de fazer, às vezes, juntar com outros artifícios de marketing. Se eu tenho 2 produtos, né, estou analisando 2 produtos distintos, um está na fase de crescimento e o outro está na fase de declínio, às vezes numa propaganda, numa ação de marketing, eu posso tentar convencer a pessoa a comprar aquele novo que ela não conhece e de quebra leva, né, de brinde aquele que está em declínio, que aí eu já gerencio aquela questão do estoque, etc. Então, assim, aí fica para amarrar, então, e de fato finalizar agora, aquele toque, né? Além da identificação que a gente deve fazer, a gente deve pensar quais as possibilidades de marketing a gente tem em cada fase, seguindo mais ou menos esse parâmetro que eu falei há pouco, né? Sim. E tentar entregar, mercadologicamente falando e na publicidade, etc., a comunicação mais assertiva possível em aderência àquela fase do ciclo de vida do produto, para não ficar uma coisa genérica ou não atentar para esses aspectos. Então, assim, eu acho que é um ponto interessantíssimo. Conforme eu falei, a gente tem N coisas para falar, como as marcas também vão mudando com o decorrer desse processo, né? Uma aula que a gente teve a oportunidade de fazer em parceria, eu pontuei a questão do Mercado Livre, né, que mudou a sua logo, né, que era a questão dos negócios, da mãozinha, né, de fechar negócio, né, com a mão cumprimentando a outra, como agora com o advento com essa situação do corona não pode, né, mais pôr as mãos, então tiveram que mudar a logo justamente para... Né? Como que impactua não só no seu produto e no seu serviço, mas na marca, né? Exatamente. Então, assim, é um gancho. E, assim, às vezes para ilustrar, hoje em dia é muito prático também, as pessoas podem jogar no Google aí mesmo, nova logo, né, do Mercado Livre, para visualizar esse exemplo, né? Porque, até fazendo um parênteses aqui, né, Thalisa, nossa ideia foi bater um papo, né? Por isso, às vezes, um jeito mais despojado e etc. Descontraído, não, claro. Esse descontraído, é o então, assim... Então, assim, essas lacunas, as pessoas, né, acho que essas lacunas e esses pontos que a gente está jogando aqui no bate-papo, as pessoas podem correr atrás desse conteúdo, no seu próprio canal tem conteúdos sobre, né? Na internet afora aí também. Sim. E essa então ideia, é isso, com certeza. Eu quis amarrar esse final, né? Porque isso ficou essa lacuna, né? Porque senão eu ia ser. Mas qual que né? O ciclo de vida do produto, então. De fake news, né? Existe esse ciclo de vida do produto, mas qual que é a ação que eu devo tomar, pelo menos, né? Em cada fase. Então, eu acho que são os pontos. Mas é isso. Agora,
me despeço mais uma vez, agradecidíssimo pelo seu convite, pela oportunidade de falar aos seus, e lembrando que estou à disposição aí. Sim. Se algum desses tópicos que a gente levantou aí nessa salada de marketing, entre aspas, que a gente fez aqui agora, for mais relevante, mais interessante para os seus, sua audiência, né? Porque eu gosto de dizer audiência, porque às vezes o cara vai ler um comentário, outro vai ouvir só, né? Outro vai ver, então a audiência fica um termo mais abrangente. Se precisar, estamos às ordens aí para uma segunda rodada, uma terceira, enfim, ou só uma resposta mais direta. Enfim, brigadão, viu, Thalita? Conto com você, Rodrigo. Obrigada mesmo, tá? Obrigada pelo seu tempo aí. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Com certeza teremos outros, viu? Conto com você, você sabe. Valeu, grande abraço, obrigado. Obrigada mesmo. E você que ficou até agora no nosso vídeo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa aí seu like, que é muito importante para nós. Deixe seu comentário também. Qualquer dúvida, eu, Rodrigo, a gente vai estar aí à disposição para responder, viu? Muito obrigada e até a próxima. Valeu, Até a próxima, Rodrigo. pessoal. Obrigado, Thalita. Obrigado, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.